O Vital Bracelete, um produto que fez muito sucesso na franquia Digimon desde o seu lançamento, vai ser introduzido no novo anime Digimon Ghost Game. E hoje eu vou discutir com vocês algumas das análises do que a gente pode esperar desse recém-anunciado anime que vai chegar pra gente ainda no final do ano de 2021, ali pelo outono, que começa no final de setembro e vai até o final do ano. Inclusive dele poder ser algo semelhante ao que foi Digimon Tamers, para nossa alegria. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e bom, hoje, como a gente fez aí há pouco tempo atrás, a gente vai discutir sobre a sequência de Digimon, pelo menos o novo anime que vai vir logo após o reboot que foi lançado em 2020 e vai se concluir até o final do mês de setembro de 2021. Diferente do que a gente especulava, esse anime continuação não está diretamente relacionado ao reboot ou até mesmo a Digimon 02, embora também vá ser lançado um filme sobre 02 e aí a gente vai deixar para falar num outro vídeo. Se você não está vendo esse vídeo na data de lançamento, dá uma olhadinha aí no canal para ver se esse vídeo do filme já não saiu, porque tem muita coisa legal pra gente debater, mas no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês sobre Ghost Game, o novo anime que vai estrear ainda em 2021. Bom, se você não está sabendo, a gente teve o anúncio na DigiFest de 2021, que acontece no dia 1º de agosto, desse novo anime, embora tenha vazado ali alguns poucos dias antes o pôster e também o design dos personagens, pelo menos dos Digimons protagonistas desse novo anime. E a gente vai discutir com base nesses designs e algumas informações a respeito do que esperar desse novo anime. Bom, vamos começar falando justamente do design dos personagens, não dos Digimons, mas sim dos Digi escolhidos, aqueles 3 jovens que aparecem pra gente no pôster do anime. Como a maioria de vocês deve perceber, trata-se de um design bastante genérico de personagens. Eles não são tão extravagantes quanto alguns protagonistas de séries anteriores de Digimon. Inclusive, é interessante a gente perceber que esse é o primeiro protagonista desde um bom tempo a não ter ali aqueles óculos de aviador que a gente tanto conhece como sendo marca registrada dos protagonistas de Digimon. Sendo que o primeiro que não possuiu esses óculos foi o Marcus, lá de Digimon Savers, mas aqui o que eu posso falar para vocês sobre esses designs dos personagens um pouco mais genéricos, um pouco mais simples, com uma paleta de cores até um pouquinho mais opaca, é que isso segue uma tendência dos animes atuais lá do Japão. É claro, isso não é uma regra, mas a tendência no Japão tem sido de ter uns designs mais genéricos com poucas cores, normalmente são cores até um pouco mais chamativas. Eu achei que essas cores estão um pouco opacas para o padrão que vem sendo adotado lá no Japão, mas normalmente não são tantas cores, é uma paleta com uma quantidade de cores reduzidas e designs mais genéricos para se tornarem personagens mais facilmente aceitos e agradáveis aos olhos de um público mais infantil. Eu gostaria só de sugerir para vocês, quando eu falo na questão de Digimon Tamers, é porque aqui a gente tem novamente um trio de protagonistas e calma que não é só isso o fato de eu relacionar esse anime com possível inspiração em Digimon Tamers. Vão haver outros pontos que a gente vai discutir ao longo do vídeo, mas eu acredito que a nova tendência seja realmente ter um grupo menor de protagonistas, um número de no máximo 5 Digi escolhidos. Então talvez a gente inicie a trama com 3 Digi escolhidos principais, talvez tenha um ou outro sendo agregado ali mais pra frente, assim como aconteceu com Digimon Savers. Digimon Tamers eu até não diria tanto, porque embora tenham vários Digi escolhidos, o foco principal acaba sempre sendo nos 3 originais, que são justamente o Takato, o Lee e a Haruki. Porém, aqui eu acho que isso pode acontecer sim, a gente pode ter 3 protagonistas e isso pode dar muito certo, porque se eles pretenderem fazer uma dinâmica, um desenvolvimento de história, Tamers está aí para mostrar pra gente que o número 3 é ótimo para você conseguir desenvolver adequadamente os personagens se você quiser esse trabalho, né? Então, críticas à parte aí referente ao que andou acontecendo com o Digimon Reboot, a gente viu que um grande número de protagonistas de Digi escolhidos inseridos desde o início da trama muitas vezes acaba criando um desequilíbrio, principalmente se você quiser forçar ali um protagonismo para um personagem específico. Mas não é só isso, como eu falei, não é só o fato de ser 3 personagens. Eu também acredito que a gente possa ter aí, não só por nós estarmos comemorando ali o aniversário de Digimon Tamers nesse ano, e se você quer saber se existe alguma chance de ter uma continuação, eu já fiz um vídeo que está aqui nos cards também, mas inclusive pelo fato de que os Digimons em si parecem-se muito com Digimons
de Digimon Tamers. O que? Avalon? Você tá louco? Não tem nada a ver com Guilmon, Renamon, Terriermon aqui. Calma que vocês vão entender. A gente tem aí o que parece ser uma Digescolida feminina, aparentemente mais centrada, mais focada, embora no celular. E se vocês acham que eu tô louco com essa história de Tamers poder ser uma influência, pelo menos um parâmetro pra gente comparar aqui, eu vou trazer informações que saíram depois da gravação desse vídeo, então um adendo aqui no meio do vídeo, que são justamente que Gamamon, assim como Guilmon, é um Digimon do atributo vírus. O único Digimon de um protagonista que a gente teve de atributo vírus foi justamente Guilmon do Takato, lá de Tamers, e além disso, a gente também teve confirmado que sim, Angoramon é sim o Digimon parceiro da menina do pôster que se chama Ruri, um nome muito semelhante ao nome da nossa protagonista feminina de Digimon Tamers, enquanto Jellymon é parceiro de Seiichiro, o rapaz do pôster. Então algumas informaçõezinhas a mais aí só pra gente confirmar o quanto talvez esse anime de fato se espelhe em Digimon Tamers, mas continuem até o final do vídeo que tem muito mais coisa pra gente falar. E nós temos essa personagem como possivelmente parceira daquele que se chama Angoramon, um Digimon que parece bastante um verdadeiro Yeti, né? Um grande pé grande, e isso soa meio redundante, mas enfim, uma criatura que além de ser um Digimon de um design bastante peculiar, se mostra como sendo um Digimon de um tamanho muito maior do que os outros dois, inclusive maior do que o que a gente costuma ver num possível nível criança. Ah, Avalon, mas nem todos os Digimons parceiros estão no nível criança. É verdade, a gente já teve Digimons como a Tailmon, Digimons como o Cyberdramon e até mesmo o Marine Angemon, que são Digimons que estão em outros níveis evolutivos como sendo Digimons parceiros. Porém, nós não podemos nos esquecer que a nossa querida Ruki, lá de Digimon Tamers, ela possuía sim um Digimon em nível criança, mesmo que os seus companheiros, mas enquanto isso a Renamon tinha um design que parecia muito mais um Digimon adulto. Sejamos honestos, coloquemos Renamon ao lado de outros Digimons como Agumon, Gabumon, Gomamon, Palmon, ela parece sim um Digimon num nível de evolução superior. E isso não é uma coincidência aqui, para mim é justamente tentar demonstrar que existe um Digimon possivelmente mais maduro, que talvez também condiga com a personalidade da Digescolida. Mas enfim, vamos passar para o próximo Digimon, que é Jellymon e que aparentemente é a parceira do rapaz, né, do possível rival ou apenas amigo do protagonista. É claro que a Haruki funcionava muito mais como rival do Takato do que o próprio Lee, mas o olhar determinado e talvez até um pouco arrogante, com aquele sorrisinho de lado desse personagem, me faz crer que talvez ele seja o rival do protagonista mesmo, junto com a sua Jellymon, que claramente é uma referência a Águas Vivas, né? E que tem um design sim muito peculiar se comparado com Digimons do nível criança, mas que, novamente, como eu disse, a gente não pode descartar essa relação, lembrando sempre de Digimon Tamers, porque, por exemplo, Guilmon, embora não parecesse tão adulto, digamos assim, quanto Renamon, também tinha um design um pouco maior do que Digimons do seu próprio nível, como o próprio Terriermon. E vamos passar logo para o protagonista, que tem ali o Digimon talvez mais fácil de agradar de um público mais antigo, que é justamente o Gamamon. Ele claramente é ali do grupinho de Agumon, Vimon, que inclusive é o Digimon que eu acho que me pareceu mais semelhante a ele. Ele é um Digimon claramente num nível criança, inspirado em um dinossauro, que tem ali um paninho, um lencinho no seu pescoço e uma marca em um dos seus braços, que talvez seja um bracelete, algo que lembra até um pouco o Agumon de Savers. Ele tem, para mim, o design mais agradável justamente por ser o que mais me remete aos Digimons clássicos e aquele nível de evolução que a gente está acostumado a acompanhar. Não é à toa que ele é sim o protagonista, então claramente é aquele que vai conseguir agradar todos os públicos, tanto os mais antigos quanto as crianças novas, até porque a gente tem que pensar que a gente acabou de sair de um Digimon Reboot que serviu não só para agradar os fãs mais saudosistas, mas também para trazer uma nova geração de fãs para a franquia Digimon. Talvez vocês achem que tudo que eu tô falando aqui é um monte de baboseira, e claro, são especulações, mas eu também quero falar um pouco com vocês sobre como o conceito de Epimon
pode acabar influenciando um pouco aqui neste anime. Se a gente lembrar, antes do reboot de Digimon, a gente teve como última série sendo produzida o Digimon Appmon, que era justamente uma série que foi transmitida de 2016 a 2017 com todo um conceito muito interessante de Digimons sendo aplicativos de celular. Então, por mais que tenha sido uma ótima série, acabou não conseguindo ali agradar tantos fãs mais saudosistas por trazer um conceito que se afasta muito dos conceitos de Digimon que a gente está acostumado. E eu acho que justamente isso vai servir de um pouco de referência aqui, porque acredito eu que a Toei tenha entendido um meio termo ao criar esse Ghost Game. O que a gente tem no pôster é ali uma sugestão sobre fantasmas e hologramas, o que me dá a entender, pensando na questão do nome Ghost Game, que talvez a abordagem de Digimons aqui também seja um pouco diferente, talvez seja algo mais relacionado a hologramas. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais pro final sobre o Vital Bracelet, extremamente relacionado a esse anime. Então, acredito que haverão diferenças em relação aos Digimons que a gente está acostumado, mas não acredito que eles vão criar um conceito totalmente novo e apartado. Quando eu falo sobre o Vital Bracelet, que é um produto que foi lançado ainda em 2020, eu entendo que ele vai sim ser muito importante para essa animação. Afinal, na Digimon Fest a gente teve também o anúncio dos Gem Cards, que são uma espécie de chip de cartão de memória que são introduzidos no Vital Bracelet, e eles dizem respeito a determinadas linhas evolutivas e sempre tem um Digimon estampando esse Gem Card. Inclusive na DigiFest, com o anúncio de Ghost Game, a gente teve o anúncio também dos Gem Cards do Gammamon, da Jellymon e do Angoramon. Esse Vital Bracelet, por estar sendo um sucesso explosivo lá no Japão, vai sim ser introduzido dentro da animação, não só para alavancar as vendas, mas também para trazer um novo conceito. Afinal, normalmente a gente tem novos devices sendo introduzidos nas animações, normalmente eles têm algumas especificações, alguns conceitos diferentes, que o Vital Bracelet fosse utilizado como um Digivice dentro desse novo anime. E bom, meus queridos, isso é o que eu tinha para dizer para vocês sobre Digimon Ghost Game. Eu tô bastante empolgado com isso, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô viajando muito? Lembrando que boa parte do que eu conversei aqui com vocês não passa de teoria e de uma espécie de análise dos designs dentro do que a gente já sabe desse anime. O que a gente sabe é muito pouco. Eu ainda acredito que vai ser um meio termo, algo mais próximo do que foi Digimon Tamers, mas com uma pegada de um conceito um pouquinho diferente, como foi Appmon. Acredito que eles vão aprender a fazer isso. Afinal, a gente está em comemoração a Digimon Tamers e por mais que a gente já saiba a resposta que eu dei lá no outro vídeo sobre uma possível continuação de Digimon Tamers, eles têm a plena consciência de quão sucesso foi Digimon Tamers, então eles poderiam tentar reaproveitar essa fórmula dentro de um novo anime com novos personagens, novos Digimons. Vamos aguardar e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, comentem aí o que vocês acharam, porque logo mais tem vídeo sobre o novo filme de Digimon. Comenta aí qual dos 3 Digimons vocês gostaram mais, Gammamon, Jellymon ou Angoramon. Comenta aí, inclusive, porque eu vou conseguir saber de acordo com o seu comentário se você ficou até o final do vídeo. Um grande abraço, meus queridos, e até mais!